bem? Tudo bem, bom Fala dia. pra gente como que a senhora chegou na Igreja Universal e depois a gente vai falar de quem que riu da senhora. Tá bom. Eu cheguei na igreja uma pessoa assim, totalmente fracassada, em todos os sentidos, derrotada. Eu era uma pessoa que aos meus 40 anos eu estava sozinha, então sentimentalmente eu não tinha ninguém. Eu era uma pessoa dependente de medicação para dormir, muito revoltada e com desejo de suicídio mesmo, né? Então não tinha mais vontade de viver, porque eu tinha muita bagagem profissional, mas eu não tinha um serviço decente, assim, derrotada profissionalmente, né? Então foi assim que eu cheguei assim, na Igreja Universal. Então, na vida amorosa era frustrada, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Isso aos 40 anos de idade. Isso. Desculpa me perguntar, hoje a senhora tem quantos anos? Eu tenho 48 anos. Tá nova, novinha. Sim. Então, isso fazem 8 anos então que está na Igreja Universal. Exatamente. Então, chegou sozinha com a vida amorosa, cacos. A vida espiritual também, deprimida. Sim. Chegou a pensar em tirar a própria vida? Né? Sim, eu falo assim que eu só não tirei a minha vida na época por causa da minha mãe. Porque na época ela já estava sofrendo demais com a perca de um neto, né? Que a gente perdeu um neto, um parente, para as drogas. Então, se eu fosse fazer mais uma besteira, eu ia causar mais sofrimento na família. Então, foi isso o motivo que me levou. Não foi a minha dor, não, foi a dor da família. Por isso, eu não me matei na época. Estava frustrada na profissão, porque tinha estudos, mas não conseguia deslanchar, colocar aqueles estudos para trazer um benefício, né? Então isso traz frustração para muitas pessoas. Traz, porque nossa família era muito pobre, eu queria as coisas e eu não tinha as coisas quando eu era jovem. Então a minha expectativa era fazer faculdade, estudar, com a certeza que eu ia me dar bem profissionalmente. E infelizmente isso não aconteceu. Eu voltei com uma bagagem muito boa de São Paulo, né, com pós-doutorado. E quando eu fui colocar isso em prática, fui procurar as faculdades para dar aula, as portas começaram a fechar. Então foi assim, o fundo do poço nessa parte. Se assim, formou né? Com quantos anos? Lembra? Na época eu devia ter me formei com todos os cursos, uns 38 anos mais ou menos. E as coisas não estavam... Quer dizer, se formou primeiro na universidade... foi o quê? Eu fiz faculdade aqui na Federal, né? Na Universidade Federal, fiz quê? Farmácia. Farmácia. Isso. Então isso foi aos seus 20 e poucos anos, não foi? Foi, os 20 e Terminou. poucos anos, foi Então, cedo. E as coisas não estavam andando. Não iam. Como que a senhora chegou na Igreja Universal? Eu cheguei, assim, porque eu conheci o meu marido, eu era funcionária de uma farmácia, e ele me conheceu e viu que eu era uma pessoa muito problemática, triste e infeliz. Com todos os estudos, era funcionária de uma farmácia. Exatamente. E eu imagino ganhando um salário excelente, ótimo. Não, ganhava pouco, muito pouco, né? Então, isso me revoltou muito, né? Então, foi graças a Deus, né? Eu considero uma pessoa escolhida por Deus, porque eu conheci meu marido, ele me trouxe à igreja. Conheceu ele na farmácia? Conheci ele na farmácia. Ele era o quê? Cliente da farmácia? Ele era cliente, né? Daí eu comecei a conversar com ele. Aí te olhou, gostou? Ele gostou, daí ele, né, começou a me paquerar. E ele já era da Igreja Universal? Ele era da igreja. Aí ele falou, ele foi me conhecendo aos poucos. Aí ele falou, eu tenho uma solução para você. Você vai em tal lugar. Que daí foi na Universal, né? Isso foi antes do relacionamento. Foi antes do relacionamento. Primeiro quis levar a senhora para a fé, né? Primeiro para a fé, porque ele sabia o caminho certo, né? Porque ele já tinha percebido que eu tinha tentado tudo, e não deu certo. E ele me viu a revolta, eu chorava muito. E conversando com ele, a senhora sentiu o espírito diferente? Sim, ele é uma pessoa totalmente bem equilibrada, calma. Eu queria ter isso para mim também, né? Porque isso ia me ajudar na parte profissional, ia tratar melhor o meu cliente, né? Assim como eu ia ser feliz, eu não era feliz, né? Então eu queria essa mudança também para mim. Então, veio para a Igreja Universal pela primeira vez.
convidada pelo cliente, que ele Pelo paquerava. cliente, isso Quer dizer, mesmo. ele tinha segundas intenções, mas ele não queria nada antes que a senhora mudasse. Né? Não, porque ele sabia que se ele fosse se relacionar comigo daquele jeito não ia dar certo. Ia ser um sofrimento a mais para ele e para mim. E ele estava certo. E quando chegou na Igreja Universal, o que mudou em primeiro lugar? O que a senhora fez para começar essa mudança? Aí eu comecei a prestar atenção, seguir os ensinamentos dos homens de Deus, né? Comecei a fazer a campanha de libertação, comecei a participar das correntes. E o principal foi a minha primeira fogueira santa. Isso aí foi que mudou a minha vida mesmo. Então, quer dizer, começou a colocar em prática. Sim. Corrente de oração, quais os dias que a senhora começou? Eu ia de segunda, ia de terça, ia de quarta. Ia todo dia. Ia. Ia porque eu precisava da libertação, eu tinha sede da felicidade. Se batizou nas águas, o dízimo, Direitinho, tudo. tudo certinho. Colocou Deus em primeiro lugar. As coisas começaram a andar. Sim, as coisas começaram a andar a partir do momento que eu botei Deus como prioridade na minha vida. E eu não abro mão mais disso, né? Deus tem que ficar em primeiro lugar sempre. Como é que foi a primeira experiência com a Fogueira Santa? Na época, assim, foi salário, 13º, e aquilo não era pouco para mim. E aí eu saí, imagina uma farmacêutica sair de porta em porta vendendo docinho, porque eu queria mais. Então, foi meu tudo mesmo. Então, pegou o salário, 13º, Isso. e ainda foi fazer algo para aumentar o sacrifício. Isso. Quem mandou a senhora fazer isso? Eu mesmo, né? Porque eu achava que tinha que ser um sacrifício perfeito. Porque muitas pessoas pensam que é o pastor que manda, né? Não é não. Vocês nos ajudam, nos orientam, né? Depois a outra parte é a gente e Deus. Então Deus vai falando com você, vai pedindo algo a mais e você vai no sacrifício. E apesar de a gente falar isso, tem gente que ainda pensa assim, não, ela está sendo paga para falar isso na rádio. Exatamente. São pessoas que realmente nunca foram escolhidas por Deus. Então a senhora foi, o primeiro sacrifício foi esse. Foi. Salário, 13º, e ainda foi vender docinhos de porta em porta. E ainda pedi pro meu marido levar o docinho, você vai vender para mim. E não pode voltar sem nenhum. A senhora lembra quanto foi, mais ou menos? Acho que uns 1.200. 1.200? Mais ou menos. Então o salário era baixo. Era baixo, o salário de farmacêutico é baixo. Olha só, quer dizer, salário, mais 13º. E mais as vendas, então a situação estava difícil. Estava difícil mesmo, a gente dependia de aluguel, né? Eu dependia de aluguel e essas coisas mais. O que mudou logo a partir dessa primeira Fogueira Santa? Nossa, mudou tudo. Eu era funcionária de uma farmácia, né? E aí eu cheguei pro meu patrão, eu falei, eu quero comprar essa farmácia. Daí ele riu, você não tem dinheiro. Ele riu? Ele riu. Riu da senhora? Riu e não economizou. E saiu assim. Daí eu disse, Jesus, essa farmácia vai ser minha. E o que fez a senhora pensar assim? Porque até ali era empregada. Eu era empregada. Até ali vivendo essa vida amarrada. Sim. Né? O que fez a senhora chegar lá e falar, patrão, eu vou comprar essa farmácia sua? A confiança em Deus. Deus é que me deu essa direção, me deu a certeza. Essa farmácia vai ser minha, né? Porque eu botei Deus em primeiro lugar. E ele foi me orientando. E falei, vai ser minha. Aí ele riu. E dali passaram 3 meses. Aí ele chegou, a esposa dele, Noeli, eu quero vender a farmácia. Gente, é uma farmácia dentro do shopping. Qual né? shopping? O shopping Via Catarina, né? Em Palhoça. É o único shopping que tem. Então, quem que não quer comprar uma farmácia dentro do shopping? A farmácia lá é da senhora? Daí, aí a esposa do meu patrão falou, que ela me conhecia, que ela também é farmacêutica, falou, Noeli, essa farmácia é para ti, não é para mais ninguém. Mas eu não tenho dinheiro. Vai pagar como tu pode. Isso porque muita gente queria comprar a farmácia, né? Quem que não quer comprar uma farmácia dentro do shopping? Aí, não, é sua. Então tá bom. Daí a gente foi. E aí começou a comprar a farmácia. Quer dizer, comprei. Nos próprios termos que vocês quiseram. Sim, foi eu que dei a condição de pagamento. Né? Porque eu não tinha dinheiro mesmo. Era uma loucura da fé. Né? Não tinha como comprar. E conseguiu comprar? Consegui. Então aquela foi a primeira farmácia? Essa foi. E tem outra também, não é isso? Tem. Daí eu comprei a segunda, que eu também era empregada. A primeira que trabalhou foi a segunda que comprou? Exatamente. Eu já estava de olho na outra farmácia. Se eu vou comprar essa aqui do shopping, mas eu vou comprar a outra também. Quer dizer, os 2 locais onde a senhora foi empregada, comprou. E hoje é dona de 2 farmácias. Onde
trabalhou como Exatamente, empregada. Exatamente, onde riram de mim, onde falaram que eu não tinha condições, onde muita gente queria comprar as 2 farmácias e Deus colocou ela nas minhas mãos. Aquele homem esperto que cantava a senhora lá na farmácia. Ele é meu marido, não largo ele mais não. Casou com ele. Casamos. Quer se matar ainda, não? Não. Deprimida, jamais. Não, medicamentos. jamais. Não. Então hoje tem um casamento abençoado, família abençoada. Tem prosperidade, lhe falta alguma coisa? Tem 2 farmácias, que mais? A gente vai inaugurar a próxima farmácia agora em dezembro. Então já é a terceira farmácia. É a terceira farmácia, né? Compramos há 3 meses uma chácara bem perto, ali próximo a Santa Amaro, um lugar muito visado. Compramos um apartamento em frente ao shopping, né? Um apartamento valorizado. E temos muitos planos. Temos 2 carros também, né? Falta nada. Não falta nada. Estamos arrebentando. E os nossos planos para 2017 são maravilhosos. Isso, né? Tudo foi com um sacrifício ou vem vindo de sacrifício em sacrifício? De sacrifício em sacrifício, né? Então como é que pode? A senhora sacrifica e tem mais. Sacrifica e tem mais. Sacrifica e tem mais. Como é que pode? Isso é o segredo da fé, né? É através do sacrifício que a gente consegue conquistar as coisas e assim você não perde. Cada vez mais Deus vai te abençoando e você vai honrando a Deus, né? E o mais importante, sua vida espiritual, como é que tá? Isso assim, eu não abro a mão, né? E o mais importante, eu sempre falo assim, que eu tenho conquistado muitas e muitas coisas, mas assim, a maior conquista é a vida espiritual, a salvação, né? Isso é o mais importante, né? Hoje eu imagino, quando a senhora entra naquelas farmácias lá, lembra do dia que entrava como funcionária? Sim, eu lembro muito bem, né? Ganhava pouco, né? E... Hoje é cabeça. Veja que aconteceu algo fora do comum na vida da dona Noeli, porque ela fez algo fora do comum. O que ela fez, ela começou naquela primeira fogueira santa já fazendo algo diferente. Foi o salário, 13º, e não parou por aí, que é o erro que muitas pessoas cometem. Elas param. Elas fazem algo e falam assim, eu já fiz o meu sacrifício. Não, o nosso sacrifício não para, até o dia, até aquele dia mesmo da entrega, então não para. Você não pode parar. Inclusive, eu recebi uma mensagem aqui, ele dizendo, já fiz o sacrifício. Não fez não, você já fez parte. Já fez parte, corre atrás. Ainda há vários dias aí para você fazer algo diferente. Esse é o espírito. Então, veja, a senhora poderia ter pego o salário e falado assim, isso aqui é tudo que eu tenho. E era, naquela época. Mas pegou o 13º e foi vender docinho na porta das pessoas. Quer dizer, era uma humilhação, entre aspas. Porque não é humilhante vender. Humilhante é roubar, né? Mas era uma coisa que a senhora não precisava fazer. Ainda mais queria dar para Deus, mas justamente porque era para Deus, a senhora quis fazer o algo a mais. E é isso que fez a diferença. O fora do comum fez a vida dela, hoje, ser fora do comum. Esse é o Espírito. E quando o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, arde dentro de nós, meu amigo, minha amiga, não há ninguém que possa nos parar de subir ao altar. Ninguém pode nos impedir de subir ao altar quando o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, arde dentro de nós.